Olá, pessoal. Espero encontrar todos bem, né? Meu nome é Ângela e eu serei a professora de vocês nesse novo módulo da Escola Teológica com o tema Debaixo das Suas Asas. Esse tema se dividirá em duas aulas que a gente estará falando sobre a promessa de proteção sobre a autoridade de Deus. Em seguida, nós estaremos falando sobre a humildade de um servo de Deus. E para concluirmos este módulo, estaremos falando sobre a recompensa de honrarmos ao nosso Deus. Eu quero fazer uma oração com vocês antes da gente iniciar este tema de hoje, da nossa primeira aula. Primeiramente, agradecendo a Deus por este momento em que estamos aqui unidos, não fisicamente, mas estamos unidos em um só espírito, estamos unidos pelo amor que nós temos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo amor que nós temos ao nosso Deus e pela sua maravilhosa palavra, que é a nossa fonte de vida, que é aquilo que nos mantém seguros, que nos mantém fortes, que nos faz caminhar todos os dias na presença dele, com a certeza de que estamos caminhando em direção ao nosso encontro com ele, que aguardamos com muita alegria no nosso coração. Eu peço que vocês fechem os seus olhos, estarei orando com vocês. Pai, nós te agradecemos neste momento pela tua doce e maravilhosa presença em nossas vidas, por nos trazer até aqui, por nos ensinar a tua doce e maravilhosa palavra que é grandiosa, que é a tua palavra viva, que é a luz para os nossos pés, que é a luz para o nosso caminho, que nos guia, que nos conduz todos os dias. Queremos te agradecer por essa aula, por aquilo que o Senhor vai nos ensinar neste momento, dando liberdade total ao Espírito Santo de Deus para que nos ensine tudo aquilo que for da sua vontade, tudo aquilo que for ensinado aqui venha como um rio de águas vivas para dentro do nosso coração e flua para as nossas vidas. Que o Senhor tenha liberdade para agir e que o Senhor fale através da minha vida para cada um destes alunos preciosos e amados do Senhor. Eu oro neste momento agradecendo em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Antes de introduzir esta aula, eu queria primeiramente fazer uma pergunta, que acredito que seja uma pergunta que todos nós já nos fizemos em algum momento de nossas vidas. Quem somos nós? Por que estamos aqui? Nosso primeiro chamado é para termos comunhão com Deus. Quando ele criou o homem e a mulher lá no Jardim do Éden, ele criou com uma expectativa de intimidade, uma expectativa de relacionamento, né? A nossa primeira e maior perda com a queda, com o pecado, foi de perder essa intimidade com Deus, esse relacionamento precioso que ele tanto desejou. A primeira coisa que precisa ser restaurada através da redenção nas nossas vidas é justamente essa intimidade com Deus. É esse relacionamento. É conhecermos e prosseguirmos em conhecer a Deus todos os dias nas nossas vidas. Nunca nós venceremos uma batalha com a nossa própria sabedoria ou a nossa própria força. Nós venceremos pelo poder daquele que vive dentro de nós. Portanto, a principal estratégia espiritual para a guerra é estar perto do Rei, é estar perto do nosso Deus, é andar em grande obediência a Ele e andar num relacionamento íntimo, né, numa intimidade com o nosso Deus, conhecermos a sua vontade. E a nossa aula ela vai salientar essa parte dessa questão de estar debaixo das suas asas. O grau que nós andamos na verdadeira autoridade espiritual é determinado pelo grau que o Rei vive em nós, que a presença de Deus está em nós. Hoje a igreja está em guerra, e esta guerra não terminará porque nós não gostamos dela ou porque nós não queremos lutar. As fortalezas da maldade estão sendo construídas nas mentes e nos corações dos homens numa velocidade incrível, e isso tem acontecido na nossa frente. Não temos tempo para continuarmos adormecidos em nosso egoísmo, em nossos desejos, em nossas vontades. Todo ser humano, ele tem sido ferido neste mundo. Se as pessoas se aproveitam de nós, se nos traem, se nos ferem ou se somos atacados,
É certo que a gente passará por mais acontecimentos assim. É certo que coisas assim vão fazer parte das nossas vidas, porque o próprio Senhor Jesus disse em João 16:33: Eu vos preveni sobre estes acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Então o nosso mestre já nos disse, né, já nos preparou para esse tempo. Então, nós temos que entender que não temos mais tempo para continuar sentindo pena de nós mesmos. Nós temos que lutar por aquilo que Deus, né, colocou como propósito nas nossas vidas. E agora a gente vai aprender como que a gente fica sobre essa proteção, como que a gente fica debaixo das asas do Senhor, como a gente tem essa segurança na presença de Deus e o que precisa mudar nas nossas vidas. Bom, nós conhecemos esse versículo e acredito que muitos de nós temos o costume de citá-lo muitas vezes em nossa vida, de lê-lo. Tem pessoas que gostam, inclusive, de deixar a Bíblia aberta, né, neste salmo, como uma proteção, né, porque ele é um salmo que nos leva a conhecer como é a proteção de Deus nas nossas vidas. E é um salmo que eu acredito que nós, como cristãos, devemos ter guardado nos nossos corações e sempre estarmos falando sobre ele, porque ali nos mostra o grande amor de Deus nas nossas vidas. Mas hoje estarei mostrando para vocês uma questão que talvez muitos não saibam e muitos nunca ouviram falar sobre isso, sobre a importância de estar debaixo das asas do Senhor, a importância de habitar no seu esconderijo. Como diz esse salmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Salmo 91, versículo 1 e 2. Aquele que está debaixo da cobertura de Deus é aquele que está debaixo da autoridade de Deus. Adão e Eva desfrutaram liberdade e proteção no jardim debaixo da cobertura de Deus. Contudo, no momento em que eles desobedeceram, no momento em que eles pecaram, eles se viram em a grande necessidade da exata coisa debaixo da qual eles saíram, que era justamente a necessidade de se cobrirem. Se nós lermos em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 7, nós vamos ver que logo após o pecado ter sido efetuado, ter sido consumado, ao Adão e Eva comerem do fruto que Deus os havia proibido, nós vemos uma situação imediata acontecer. Eles se viram nus. Antes eles não viam isso, antes eles não sentiam, não sabiam o que era isso. Por quê? Porque havia uma cobertura de Deus sobre eles. Havia uma roupa especial que era vestida, que era dada por Deus para esse casal. E exatamente no momento em que eles decidiram tomar a decisão de sair debaixo da cobertura de Deus, eles se viram com essa necessidade. Então eles foram atrás, eles procuraram folhas para se cobrir. A gente vê que a desobediência deles à autoridade de Deus roubou da humanidade a doce liberdade e proteção que uma vez eles conheceram. Então eles começaram a ver coisas que eles não viam antes, eles começaram a perceber situações em que antes não era normal na vida deles. Inclusive, quando a gente vê Deus vindo, né, e matando um animal para cobri-los com a pele, a gente vai entender mais para frente o real significado do que Deus estava fazendo. A gente vê que eles não eram acostumados a ver um animal morrer. Para eles aquilo não era normal. Então, imaginamos a situação. Eles viviam numa vida que era cheia de paz, que era uma vida maravilhosa, onde eles não viam maldade. E de repente eles saem debaixo dessa cobertura e começam a ver coisas tão ruins acontecendo, a própria criação se desfazendo, e eles começam a participar e ver a morte de um animal inocente para cobrir
o pecado deles, então você imagina como eles se sentiram naquele momento, como eles passaram a ver as situações. Então hoje nós vamos aprender que estar debaixo das asas do Senhor, habitar no esconderijo do Altíssimo, é justamente honrar e respeitar, reverenciar a autoridade, a palavra dele, os ensinamentos dele na nossa vida. Que isso faz com que estejamos seguros todos os dias da nossa vida. Não vemos a autoridade como Deus a vê. Nós, como seres humanos, geralmente temos uma história de experiências ruins. E essas experiências ruins, ela vem do fato de que nós temos algumas crenças na nossa vida estabelecidas, que vêm da nossa infância, que vêm do nosso convívio com outras pessoas, pela influência de outras pessoas, ou até mesmo por situações que vivemos na nossa vida. E alguns, pelo fato de estarem debaixo de autoridades que foram extremamente rudes, ou outros, por causa da frustração, acreditam que as autoridades elas podem ser empecilhos para aquilo que eles acreditam ser o melhor para si mesmos. Porque nós temos uma ideia do que nós queremos, para onde nós queremos ir, nós temos os nossos sonhos, os nossos desejos, a nossa forma de agir no nosso dia a dia, como lidamos com a nossa família, como lidamos com as pessoas com quem a gente trabalha, como vivemos a nossa vida profissional, financeira. Nós temos isso determinado. E quando alguém, uma liderança enviada por Deus, ou alguém acima de nós, tenta nos ensinar algo diferente daquilo que nós temos, como uma crença estabelecida, como um modo de vida estabelecido, nós podemos acreditar que aquilo é um problema e nós podemos nos voltar contra essa liderança, mesmo eles sendo ótimos líderes sobre as nossas vidas. Claro que existem os dois tipos de liderança, existem lideranças que infelizmente não são boas, mas não cabe a nós, liderados, nos voltarmos contra as nossas lideranças. Por quê? Porque elas foram estabelecidas por Deus na nossa vida, e tudo na vida tem um propósito. Tudo que Deus coloca nas nossas vidas tem um propósito. Se para remover algo que está dentro de nós e que muitas vezes nós não sabemos que está lá, mas diante de uma situação aquilo pode vir a aparecer, e nós muitas vezes olhamos e dizemos: nossa, eu não sabia que eu era assim. Nossa, como eu reagi a essa situação, não pensava que eu fosse agir dessa forma. E essas coisas escondidas dentro de nós, que Deus, com o grande amor dele, quer remover, porque ele sabe que isso mais nos prejudica do que nos faz bem, nós às vezes nos revoltamos contra pessoas que possam estar nos dizendo isso. Pessoas que possam ser enviadas de Deus para nos ensinar, para nos dizer que aquilo é errado. E esse tipo de experiência, muitas vezes, ele tem desenvolvido uma atitude sutil. E eu acabo dizendo para mim mesma: eu simplesmente não acredito em autoridade, ou em termos mais adultos, eu não vou me submeter a uma autoridade se eu não concordar com ela. Nós temos que lembrar, e eu acredito que todos vocês já aprenderam na escola de princípios, que autoridade e submissão é muito importante para as nossas vidas. Não somente a autoridade debaixo da palavra de Deus, mas a autoridade dos nossos líderes humanos também, que Deus colocou sobre as nossas vidas, o respeito, a honra. E a gente sabe que a única vez na Bíblia que o Senhor se refere, né, a não seguirmos uma autoridade é quando essa autoridade nos levar ao caminho contrário de Deus, nos desviar dos princípios de Deus, nos desviar da obediência a Deus. Fora isso, nós temos que nos submeter, porque cabe a Deus julgar cada um. E a gente sabe que cada um será julgado pelas suas atitudes, por aquilo que fez, né? Então não cabe a nós querermos julgar as pessoas ou nos rebelarmos, né, contra uma autoridade, porque a gente vê que a causa da queda de Lúcifer foi rebelião, a causa da queda de Adão foi rebelião. E o mais assustador é nós sabermos que a maioria das formas de rebelião não é explícita, mas ela é sutil. Ela vem como algo que nós não percebemos, e a gente vai entender na segunda aula como isso chegou na vida de Adão e Eva.
Então, nós temos que, muitas vezes, prestar atenção às coisas que acontecem à nossa volta, prestar atenção a quem Deus envia para nos dizer coisas que no momento podem ser duras, podem ser difíceis, né? Mas vão nos levar a mudar, a ter uma mudança de vida, a crescer, que é o propósito de Deus. O propósito de Deus é sempre que você cresça, é sempre que você tenha o melhor nessa terra, é sempre que você tenha todas as suas necessidades supridas. Mas a gente tem que abrir o nosso coração e aceitar as correções que Deus tem para as nossas vidas. Porque quando nós somos confrontados com a verdade, nós podemos reagir de duas formas. Podemos nos irar e nos defender, como Caim, filho de Adão, fez, abandonar a revelação daquilo que precisamos, porque Deus revelou para Caim o que estava acontecendo, o que ia acontecer se ele não mudasse de atitude. A gente vê isso em Gênesis 4. Ou podemos seguir o exemplo do rei Davi e nos humilharmos e nos quebrantarmos, como ele fez quando foi confrontado pelo profeta Natã, e deixar a dor e o arrependimento nos levar a um nível maior de caráter. E você lê isso lá em 2 Samuel, no capítulo 12. Então nós temos escolha nas nossas vidas e nós temos que lembrar que todos nós vamos viver as consequências das nossas escolhas. Isso é algo que tem que ficar certo na nossa mente. Assim como Adão e Eva tiveram que viver as consequências da decisão deles e por isso a humanidade inteira teve que levar uma consequência de uma atitude decidida por um casal, nós hoje temos que lembrar que vamos viver as consequências de nossas decisões. Então, que tomemos a decisão de ouvir as correções de Deus, de ouvir as nossas lideranças, a autoridade que está acima de nós, de ouvir o nosso próprio Deus nos ensinar e nos corrigir, abrir o nosso coração em arrependimento, em humildade. E isso vai nos levar a um futuro de bênção, um futuro de glória na presença do Senhor. É difícil entender os princípios do reino com uma mentalidade democrática. Democracia é excelente para as nações do mundo, mas precisamos lembrar que o reino de Deus é exatamente isso. Um reino governado por um rei, e existe hierarquia, ordem e autoridade. As leis no reino de Deus não são suplantadas, nem sujeitas à opinião pública, votação ou eleição. As leis, elas não são influenciadas pelo que acreditamos ser bom para nós, assim como Eva foi enganada a pensar. Nós, como brasileiros, hoje que vivemos numa nação democrática, muitas vezes nós consideramos que a nossa vida cristã ela é paralela com a vida em que nós vivemos, né, no nosso país. E muitas vezes, por achar isso, por viver isso, nós somos levados ao engano a pensar que a gente precisa se adaptar ao mundo, que o mundo mudou, como dizia no antigo, como muitas pessoas dizem, né, que o que acontecia no Antigo Testamento é diferente hoje, que os tempos não são mais como eram na época em que Jesus Cristo viveu sobre a terra, mas não podemos nos esquecer que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e ele será eternamente, que as leis do nosso Deus, os princípios do nosso Deus, os mandamentos do nosso Deus, eles não mudam conforme o mundo muda. Eles não são movidos pelas mudanças que ocorrem no mundo. Hoje, a gente vê um exemplo bem prático e bem comum na sociedade em que vivemos, né? E a gente vê que, por exemplo, quando escolhemos um presidente, por exemplo, para governar sobre as nossas vidas, e de repente aquele presidente faz algo que a gente não gosta, ou de repente alguma situação econômica ruim está acontecendo, ou ele toma uma decisão diferente do que todo mundo está dizendo para ele tomar, então o povo se revolta e começam a fazer
passeatas, começam a se levantar para fazer, declarar que não gostam daquela atitude, se levantar contra o presidente e falar mal dele, começam a dizer que votaram nele, mas ele está fazendo tudo errado, que ele é igual a todo mundo. E a gente perde a nossa visão de cristãos no meio de tudo isso, porque nós acabamos sendo influenciados pelas atitudes das pessoas do mundo e nós fazemos a mesma coisa, achando que está certo. Só que não podemos esquecer que uma autoridade estabelecida por Deus é uma autoridade que Ele protege, Ele estabeleceu. E se você se rebelar contra uma autoridade de Deus, uma autoridade estabelecida, você está se rebelando contra o próprio Deus. Sabe, você está tendo uma atitude errada e muitas vezes a sua vida desanda e você se pergunta por que está acontecendo isso comigo, mas você não parou para pensar que você foi com o fluxo, que você pensa igual ao mundo, que você acha que tem que se rebelar, que tem que falar mal do presidente, que tem que se voltar contra ele, quando você, como cristão, deve orar pelos seus líderes, orar pelos seus governantes, clamar a Deus pela vida deles, pedir a Deus que dê sabedoria a eles e não ir do mesmo lado que o mundo anda, sabe? E isso a gente fala das leis também estabelecidas de um país. Existem leis e de repente se levanta alguém lá e determina que tem que ser mudada uma lei, que não é mais bem assim, que tem que ser aceito assado, que aquela situação tem que mudar porque o mundo mudou e todo mundo vai naquilo. E é uma lei contrária aos princípios de Deus. E daí você entra naquilo e acha que está certo. Só que você tem que pensar que você, como cristão, não pode achar que Deus vai se adaptar ao mundo. Deus não vai se adaptar ao mundo, entendeu? Porque Deus tem regras e tem princípios, e Ele tem um governo, e Ele vai agir da mesma forma sempre. Nós é que temos que permanecer vivos e firmes na palavra de Deus. Hoje, infelizmente, a mentalidade de um governo democrático tem guiado o cristianismo à autossuficiência e à resistência à autoridade, né? E ao continuar nesse caminho, eles vão além de desafiar a autoridade até o ponto de claramente resistir a uma autoridade. Olha o que diz em Jó, capítulo 36, versículo 11 e 12. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade, os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. A liberdade que buscamos é perdida por causa da nossa insubordinação quando resistimos à autoridade. Alguns podem dizer: eu sou submisso a Deus, mas não sou submisso aos homens, se eu não concordar com eles. Não podemos separar a nossa submissão à autoridade estabelecida por Deus da submissão à sua autoridade delegada. Toda autoridade é originada nele. Não podemos nos desviar dos princípios de Deus, da vontade dele para as nossas vidas. Isso é muito importante. Nós precisamos estar debaixo de autoridades estabelecidas e respeitar aquilo que Deus colocou acima de nós. Alguns princípios, eles são muito importantes na nossa vida, levando em consideração que muitas vezes nós não tomamos cuidados com as coisas mais simples da nossa vida, mais simples do nosso dia. Muitas pessoas estão edificando as suas vidas sobre o pensamento cultural, as tradições, as suposições, as percepções emocionais a respeito de quem Deus é. Acreditam em algo temporal como se fosse verdade eterna. Se esse é o seu caso, você está acreditando em uma mentira e vivendo num estado de total engano. A gente vê ali em 1 João, se nós formos ler o capítulo 4, né, nós vamos ver Deus nos alertando sobre os falsos profetas, sobre as mentiras ensinadas, nos ensinando que o amor de Deus é o que nos move, é o que transforma as nossas vidas. Se você confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece em você e você em Deus. E ali
capítulo 4, versículo 17, ele diz que nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Outras versões dizem tenhamos total segurança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Né? O que ele está dizendo? Se nós andamos no amor de Deus, como ele andou, nós somos como ele, nós temos o caráter dele em nós. Por exemplo, se você declarar eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, você é mentiroso. Porque se você não ama seu irmão que você pode ver, com quem você convive, como você pode amar a Deus a quem você não vê? Então, são pequenas coisas que a gente vai levar em consideração e daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos mais para frente sobre como a gente tem levado a nossa vida e as decisões que nós tomamos e nós como cristãos vamos chegar um momento que vamos estar diante da presença de Deus e teremos que prestar contas das nossas atitudes, das nossas da vida que levamos, de como lidamos com as pessoas, de como lidamos com a autoridade de Deus sobre a nossa vida, com a autoridade dos homens. E o que eu quero realmente salientar para vocês aqui hoje, e no decorrer ainda aqui da aula eu vou falar mais sobre isso, é que nós temos que dar importância aos princípios de Deus, independente das situações em que vivemos. Porque você pode não perceber, mas nas pequenas coisas do seu dia a dia você pode estar sendo testado, a sua fé pode estar sendo testada e provada, e é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer: como estamos passando por isso? Estamos sendo aprovados? Estamos sendo reprovados? Insistimos nos nossos erros ou estamos mudando e melhorando? Estamos realmente, como diz em 1 João, vivendo o amor de Deus em nossas vidas e levando esse amor para as outras pessoas e mostrando para as outras pessoas como é viver debaixo da autoridade de Deus, como é viver vivendo os princípios de Deus na nossa vida, independente das situações, independente das influências, independente de como o mundo vai. Essa é uma pergunta que devemos fazer e que devemos analisar a nossa vida todos os dias. Precisamos analisar o nosso coração. Precisamos vigiar e orar todos os dias para que a gente não caia no mesmo engano que Eva caiu. Deus coloca somente um homem responsável por cada ministério. Vemos exemplos na Bíblia com referência a essas questões. Né? Moisés, por exemplo, era o líder que Deus colocou sobre a congregação de Israel. No Antigo Testamento a gente vê, né, que tudo e todos que se rebelaram contra a autoridade de Moisés acabaram sendo julgadas por aquela atitude. E isso é uma lição, um aprendizado que devemos guardar nas nossas vidas, porque nem sempre a nossa autoridade, a autoridade sobre as nossas vidas pode estar certa naquilo que faz. Mas uma coisa é certa, nós nunca podemos nos levantar contra uma autoridade, independente da atitude dela, porque cabe a Deus trabalhar com ela, ensiná-la. Que Deus deu a ele ou a essa pessoa a responsabilidade de liderar pessoas. E nós temos que lembrar que nós somos seres humanos, independente da posição que ocupamos, nós somos seres humanos, nós temos falhas, nós temos erros, nem sempre a gente vai concordar, mas uma coisa é você não concordar, uma coisa é você saber, né, dos erros e das falhas, e outra coisa é você querer se levantar e julgar um líder por aquilo que você acha que deve fazer. Um exemplo bem prático disso está ali na história, né, de quando os irmãos de Moisés, Arão e Miriam se levantaram contra ele, né, por causa de uma atitude, né, por causa de uma ação que ele tinha na vida dele, que ele tinha se casado com uma mulher de um outro povo. E por causa disso, eles acreditavam que como
irmãos poderiam se levantar contra Moisés e julgá-lo por aquela atitude. Mas nós vemos que foram eles que acabaram sendo julgados pela rebeldia deles contra Moisés. E ao final de tudo, Moisés teve que clamar e orar a Deus para que tivesse compaixão e perdoasse eles, né, por aquela atitude. Por quê? Porque nós nunca devemos nos rebelar. Nós temos que levar isso muito a sério. Outro exemplo é o próprio Tiago, no Novo Testamento. Ele era o líder da igreja em Jerusalém. Por mais que eles se reunissem para conversar, para determinar certas questões, a gente vê que sempre a resposta final era de Tiago, porque era o líder que Deus tinha colocado ali naquela igreja. Então, quando você estiver perante Cristo, no julgamento pelo período em que você esteve servindo, você primeiramente será julgado pela sua fidelidade ao pastor sobre o qual ele te colocou. Por que a gente hoje vê que tem tantas igrejas e lares se dividindo? Porque existe mais de uma visão, o que significa que alguém não está sendo submisso a autoridades coordenadas por Deus. E não é somente a nossa obediência exterior que Deus deseja, mas um coração quebrantado e contrito que tem sede e fome pela vontade de Deus. Por essa razão a gente vê que Davi diz ali em Salmo 51, versículos 16 e 17: Não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Não te deleites em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, nós podemos oferecer grandes sacrifícios em nossa vida, servir por longas horas, trabalhar sem receber, deixarmos de dormir, buscarmos maneiras para alcançarmos mais pessoas e fazermos todos os tipos de coisas, porque em se tratando de ministério, a lista pode ser infinita. A gente pode criar muitas posições, muitas questões, muitas maneiras que nós achamos que estamos servindo a Deus ou para servir a Deus. Só que, preocupados com todo esse sacrifício, nós poderíamos facilmente imaginar que nossos esforços são agradáveis a Deus. Só que o que a gente vê que o salmista diz, né, neste salmo, é que o Senhor, o que Ele mais quer de nós, é um coração quebrantado. Né? É humildade, é respeito, é reverência, é honra. E isso tem que fazer parte das nossas vidas. Porque muitas vezes a gente faz diversas coisas para Deus, achando que aquilo está agradando a Ele, quando tudo que Ele espera de nós, que o propósito principal de Deus para as nossas vidas é amá-lo, é acreditar nele, é seguir a palavra dele, é nos humilharmos, nos sermos humildes diante dele. Então, nós temos que cuidar que muitas atividades, nosso principal motivo diante de muitas atividades, às vezes pode estar enganosamente baseado na nossa vontade própria, né? Na questão de que nós queremos fazer algo, mas não levamos em consideração que o que mais importa é o nosso coração para Deus. Esse é importante para Deus. Nosso coração tem que estar limpo. Nós temos que ser pessoas de mãos limpas e coração puro diante de Deus. A igreja frequentemente se desvia da definição do pecado, não o conecta com o seu verdadeiro significado. Se nós formos dizer a palavra pecado, o que vem primeiramente em nossa mente? Pecado, adultério, perversão, alguém que usa drogas, o ódio, a inveja, a falta de perdão. E nós vamos citando muitos exemplos, né? Porém, se você for observar Adão, ele não fez nada dessas coisas no jardim, mas ainda assim o seu pecado foi tão sério que trouxe cativeiro e escravidão a toda a criação. Não que a lista que mencionamos não seja pecado, mas ela enfatiza o ponto de que a igreja se desvia da definição principal do pecado, ou seja, ela acha que só quando ela comete esse tipo de coisa, ela está cometendo um pecado. Só que
Eu acredito que quando o ser humano chega nessa parte, alguma coisa antes muito mais séria já aconteceu. Porque quando você comete adultério, infidelidade, um exemplo, a uma pessoa, você, com certeza, você já foi infiel a Deus em primeiro lugar. Algo muito mais sério já aconteceu antes. Você já caiu em pecado muito antes de ter consumado o adultério. Porque quando a gente não consegue ser fiel e honesto e verdadeiro com o nosso Deus, se o amor do nosso Deus não está em primeiro lugar no nosso coração, todas as demais coisas elas são só consequência de não termos o nosso coração voltado para Deus, assim como o próprio Senhor Jesus nos disse, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Acima de tudo e acima de todas as coisas, é o primeiro mandamento. E a gente vê que quando a gente já falha no primeiro mandamento, o demais é corriqueiro. Né? Se nós formos definir o pecado, conforme 1 João, capítulo 3, versículo 4, a gente vai ver que diz o seguinte: pois o pecado é a transgressão da lei. E o que significa transgressão? Né? Transgressão significa não se submeter a uma lei ou autoridade de Deus. Pode ser uma condição de estar sem lei, ou por causa da ignorância, ou uma violação mesmo, né? Uma violação dessa lei. A gente tem que prestar muita atenção com referência a isso. Nós temos, por isso que eu falei anteriormente, e enfatizo isso, que o nosso coração tem que estar diariamente sendo analisado. Porque quando a gente falha na questão de não nos submetermos a uma lei, uma autoridade de Deus, a um princípio de Deus, para você fazer as demais coisas, para você sair do caminho, sair do rumo, é muito fácil, é muito simples. Porque quando você já perdeu essa honra a Deus, todas as coisas elas vão caindo, vamos dizer, como um efeito dominó. Né? Se caiu primeiro, o resto vai atrás. Eu quero ler essa parábola que Jesus contou, né? Que está em Lucas, capítulo 14, do versículo 16 ao 17, porque ela explica, ela detalha muito bem quando o nosso coração está distante de Deus. Quando a gente já perdeu, né, o foco, quando a gente já deixou, né, de colocar Deus acima de todas as coisas. Eu vou ler com vocês, quem puder abrir a sua Bíblia e quiser acompanhar, tenha total liberdade. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: vinde, eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queiras desculpar-me. Outro conviva explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. O outro ainda argumentou: acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. A gente vê que aqui Jesus coloca a vontade de Deus. Vinde, pois está tudo preparado. O anúncio ele é diretamente para aqueles que foram convidados, ou seja, aqueles da igreja, aqueles servos do Senhor. Não os incrédulos que nunca ouviram ou não aceitaram o Evangelho de Cristo. Mas você começa a ver um declínio, né? Você começa a ver desculpas. E a gente vai ver agora, em seguida, esses exemplos, né? Mais pessoalmente. Por exemplo, ali o versículo 18, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me dê por escusado. Comprar um campo
tempo não é pecado. Mas quando o nosso interesse em possessões se torna mais importante do que a nossa submissão imediata à palavra de Deus, está incluído na definição de pecado. É transgressão, não é submissão à autoridade de Deus. Olha o segundo exemplo. Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. Quando indústria ou negócio se tornam mais importantes do que obedecer imediatamente à palavra ou à vontade de Deus, é pecado. O último exemplo, casei-me, por isso não posso ir. Quando o nosso desejo em agradar a um cônjuge se torna mais importante do que a submissão à vontade de Deus, é pecado. Então nós vemos, né, que isso aconteceu exatamente no jardim. A gente vê, e acredito que mais para frente eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, a gente vê a decisão de Adão, a vontade, né, o que a esposa, o que Eva determinou foi mais importante para ele do que uma lei que ele conhecia e que ele sabia que era importante. Então, essas coisas é quando o amor de Deus, quando nós não temos mais aquele respeito pela vontade de Deus nas nossas vidas, quando isso ocorre, a gente começa a falar as coisas, não posso, não vou. Então, isso se torna, sim, um pecado. Por quê? Porque você deixou de se dirigir a uma determinação de Deus na sua vida, a um princípio, a uma vontade de Deus na sua vida. Daqui para frente eu irei citar alguns exemplos, né, de desculpas que a gente muitas vezes menciona para nós mesmos com base naquilo que eu comentei com vocês no início dessa aula, nas ideias que nós temos. A gente quer muitas vezes colocar a nossa vontade dentro da Bíblia, a gente quer achar um versículo bíblico ou uma palavra de Deus que justifique o nosso ato, porque nós não queremos abrir mão daquele desejo ou daquela vontade para as nossas vidas. E a gente sai debaixo da autoridade da proteção de Deus por causa desse tipo de decisão. E quando as situações começam a ficar piores, quando problemas acontecem, quando a gente passa por situações difíceis, a gente começa a se perguntar o porquê se eu creio em Deus, o porquê se eu sou cristã. Só que a gente não para e pensa se a gente realmente está debaixo da proteção e da autoridade de Deus, se a gente já não saiu há muito tempo por causa de uma atitude ou de uma vontade. Olha só, nós temos o exemplo 1 aqui, que é um exemplo muito simples, mas que a gente vê muitas pessoas falarem, né? Nós nos amamos muito e planejamos nos casar. Isso geralmente é dito por duas pessoas que estão fazendo sexo fora do casamento, que estão tendo esse pecado em suas vidas, mas justificam, dizendo que se amam e que vão se casar, que vão fazer as coisas conforme elas sabem que é correto, porque no fundo elas sabem que estão erradas, mas que elas justificaram os seus erros. Então a gente vê em Hebreus 13:4 que diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Aqui nós vemos um segundo exemplo de situações em que nós colocamos desculpas, né, para não seguir uma direção, um princípio de Deus. Sei que não dissemos exatamente a verdade, mas isso ajudará a fechar o negócio e nós garantiremos que eles tenham um tratamento justo. Homens de negócios falam dessa maneira para garantir uma venda, para garantir um trabalho, embasam a sua vida profissional em mentiras, justificando que aquilo vai acabar sendo bom no final. Um exemplo também que eu poderia dar para vocês, por exemplo, você vai vender um carro, né, que você sabe que tem problema. Você sabe que existe aquele problema e você é um cristão, mas você não cita aquele problema para a pessoa que você está vendendo e você acaba causando um prejuízo na vida daquela pessoa, só que você leva em consideração, eu não vou falar do problema porque não é importante, ela vai conseguir andar com o carro tranquilo, sem problema.
Depois ela dá um jeito e arruma. Então são coisas que a gente acaba fazendo na nossa vida, que a gente vai considerando como normal, porque todo mundo faz, porque é assim que se age no mundo hoje, porque não dá para ser 100% honesto, porque senão você nunca vai ter nada na vida. Olha o que diz em Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, eu exclamo, eu falo para vocês aqui com muito temor, né? Com relação à palavra de Deus, com muito temor, né, ao meu Deus e uma reverência no meu coração. E eu digo para vocês, tome uma decisão hoje. É mais importante que você possa não ter algo, não realizar uma venda ou perder alguma coisa antes de você perder a sua vida eterna. Pode ter certeza que hoje a sua vida eterna vale mais do que qualquer coisa que você possa conquistar nesse mundo. Porque a partir do momento que você partir deste mundo, que pode ser hoje, pode ser amanhã, que pode ser daqui 10 anos, 20 anos, eu não vou dizer. Mas a partir do momento que a sua vida aqui na Terra terminar, tudo o que você conquistou e que você acredita que conquistou bem, vai ficar aqui na Terra e vai se desfazer ou vai ficar na mão de outras pessoas. Mas a sua vida é o que vai para um dos lugares, né? Ou você vai com Deus ou você vai, como a própria palavra diz, né? Para o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, nós temos que basar as nossas decisões hoje na responsabilidade que nós temos hoje de decidir para onde nós queremos ir, com quem nós queremos estar na eternidade. Porque tudo o que aqui se conquista, aqui ficará. Mas aquilo que você faz pelas outras pessoas, aquilo que você faz com outras pessoas, é o que vai definir para onde você vai. Então, é muito importante. É um exemplo básico, simples, mas muita gente age assim hoje, infelizmente. Aqui vamos ao terceiro exemplo, né, que leva em consideração, que fere um princípio, um mandamento de Deus, que é o segundo mandamento que Jesus Cristo nos deixou. Amar o seu próximo como a si mesmo, né? Tudo que eu disse a respeito dele é verdade, né? Essa frase geralmente é dita por aqueles que falam negativamente de um colega de trabalho, de um amigo, de um patrão, de um líder. E a gente vê que em Tiago 5,9 diz o seguinte: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Esse é um dos versículos, mas se a gente for ler, são vários versículos que chamam a nossa atenção com referência ao nosso próximo. A tratarmos o nosso próximo com respeito, a não expormos as falhas do nosso próximo, a não mentirmos sobre ele, né? Não darmos falso testemunho, porque tudo isso de uma certa forma não será cobrado, né? Porque quando a gente fere um ser humano, quando a gente fere outra pessoa intencionalmente, né? Porque às vezes acontece coisas que, não vou entrar em detalhes aqui, são coisas que acontecem no dia a dia e que nos levam ao arrependimento, e mais tarde a gente, né, se arrepende e se conserta com as pessoas, porque são involuntárias, mas tem situações que as pessoas planejam e fazem intencionalmente para prejudicar outras pessoas. E quando você tem um coração voltado para fazer coisas intencionais e maldosas contra outras pessoas, você será julgado e condenado por isso, sabe? Então, às vezes a gente acha que a palavra de Deus é muito dura, mas não, ela é para nossa vida, é para que a gente tenha uma vida certa, correta, é para que a gente ande bem, é para que a gente também, sabe, plante sementes boas que a gente vai colher lá na frente. Como você quer ser tratado? Trate o seu próximo, trate o seu irmão, né? Trate as pessoas próximas a você. Lembre-se que você nunca sabe quando você vai precisar de uma pessoa. Você nunca sabe quando uma pessoa vai ser importante para uma situação na sua vida.
Os exemplos são incontáveis, mas o que há de comum em todos eles é o fato de serem contrários à eterna vontade de Deus. Olha o que diz em 1 João capítulo 2, versículos 4 e 5. Aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então a gente vê que João, ele deixa muito claro que o amor de Deus é aperfeiçoado ao guardarmos os seus mandamentos e não nos portando de uma maneira que seja boa aos olhos dos outros. Se você for prestar atenção, você vê que Eva não foi atraída para o lado mal da árvore do conhecimento, mas para o lado bom, né? Então, na segunda aula, eu vou explicar melhor sobre esse momento específico, né, da humanidade, o que aconteceu, para que a gente entenda, né, e a gente veja que hoje é a mesma armadilha que Satanás usa para enganar os amados de Deus. Sobre a parábola que Jesus contou, então a gente vê a resposta, né, no versículo 24. Olha o que ele diz: porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. O interessante é que se você continuar lendo, você notará que o servo reportou ao Senhor, né, todas essas desculpas. E olha o que o mestre da casa ele instruiu: sai pelos caminhos valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Né? Então, nós vemos que as pessoas que Jesus está se referindo aqui, que ficam nos caminhos e valados na Bíblia, representam justamente as pessoas que hoje nós, como cristãos, consideramos pecadoras. As prostitutas, os ladrões, os membros de gangues, os assassinos, os alcoólatras e daí por diante. Só que a gente não leva em consideração que o Senhor, ele é o Deus que atrai os corações, que toca os corações. É o Senhor que gera arrependimento, é o Espírito Santo, né? Que gera arrependimento nos nossos corações. E o Senhor sabe que nos últimos dias muitas pessoas perceberão que suas vidas estão vazias e que não lhe tem trazido nada além de tristeza. E eles provavelmente se cansarão de recalcitrar contra os aguilhões, como a própria palavra de Deus diz. Quando eles ouvirem o chamado do Mestre, eles responderão com obediência imediata. Em contraste, aqueles que foram convidados, ou seja, aqueles que hoje vão à igreja, que se consideram pessoas de Deus, mas só obedecem a Deus quando lhes é conveniente e quando não interferem nos seus planos, nas suas agendas, nas suas bênçãos ou nos seus prazeres, poderão se encontrar na mesma posição de Adão, fechados do lado de fora da presença gloriosa de Deus. E quanto àqueles pecados que a gente se referia, né? Mentira, bebedice, adultério, roubo, assassinato. Como eu disse para vocês, né? Eles são consequências de você já ter perdido o respeito e a reverência pelo teu Deus. E todos eles vão contra a autoridade de Deus. Olha só, ele mesmo nos ordenou. Efésios 4, 24 e 25. Falai a verdade, cada um ao seu próximo. A gente vê Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho. 1 Coríntios 6, 18. Fugir da imoralidade sexual. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. João 3, 15. Todo que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Resumindo, um bom entendimento de pecado seria a não submissão à autoridade divina. Então, vamos considerar tudo isso que a gente tem aprendido aqui hoje. Nós, como cristãos, todos os dias que lemos a palavra de Deus, todos os dias que nos encontramos com a palavra de Deus, nós temos uma oportunidade de arrependimento, uma oportunidade de mudança de vida. E não vamos perder essa oportunidade, não vamos perder esses momentos preciosos que Deus nos dá. Porque haverá um momento, como a própria palavra de Deus diz, que as pessoas buscarão e não encontrarão. Elas clamarão e não serão mais ouvidas. Então vamos aproveitar esse tempo em que nós ainda temos essa oportunidade. Mateus
capítulo 7, versículo 21, diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A verdadeira graça é dada para nos capacitar a obedecer ao que Ele nos ordena. Então vamos aprender sobre isso, sobre graça. É muito importante, né? Nós somos salvos pela graça, pelo amor de Deus derramado nas nossas vidas. E essa mesma graça está disponível hoje para você, para que você, através da graça divina de Deus, tenha a capacidade de obedecer a tudo que Ele te ordena. Né? Que você se coloque diante de Jesus Cristo, se prostre aos pés dele e clame. Clame para que Ele te ajude, clame para que Ele faça, né? Que Ele te ajude a andar nos caminhos de Deus, a obedecer a palavra de Deus. Clame para que todos os dias Ele te ensine, Ele te mostre onde você está errado, o que precisa mudar na sua vida. Né? Clame para que a bondade e o amor dele te ajudem a suportar todas as coisas, a suportar e a passar por todas as perseguições, por todas as tentações, né? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo e ele passou por todas essas coisas e ele venceu. E ele, mais do que ninguém, é aquele que pode nos ajudar, porque ele conhece aquilo que nós sentimos, ele sabe aquilo que nós sentimos porque ele sentiu. Ele conhece melhor do que ninguém como é viver na Terra, como é viver no meio de um mundo onde existe tantas coisas ruins, onde existe tanta maldade, tanto engano, tanta mentira, tantas pessoas querendo conquistar poder, conquistar dinheiro, se preocupando somente com aquilo que podem ter, se esquecendo que o ser é mais importante do que o ter. Né? Então, ele é aquele que pode te ajudar, a graça dele pode te ajudar a passar por tudo isso e hoje consertar o seu coração. Eu vou concluir a nossa aula de hoje, então, trazendo um assunto muito importante, que é o poder secreto da iniquidade, que é um assunto que faz parte, né? Eu acho que todos nós temos que ter uma ciência a respeito, né, de como o inimigo age contra as nossas vidas hoje. A gente vê que em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, ele diz o seguinte: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A gente vê que aqui se refere aos últimos dias e a Bíblia, ela frequentemente menciona essa expressão, os últimos dias. E é bem possível que esses dias sejam os mais interessantes e também os mais assustadores na história da humanidade. Interessantes porque nós seremos testemunhas da maior revelação da glória de Deus do que qualquer outra geração tenha experimentado. Assustadores porque o próprio apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta a Timóteo, ele disse, né, serão tempos difíceis. A razão para tempos difíceis se deve à propagação do engano na igreja. Essa advertência é encontrada repetidas vezes no Novo Testamento. O engano, ele é uma coisa assustadora, pois ele é ilusório. Uma pessoa que está enganada, ela acredita com todo o seu coração que ela está correta, quando na verdade ela está errada. E Jesus, ele advertiu repetidas vezes contra o engano nos evangelhos. Somente em Mateus 24 são 4 vezes que ele repetiu, né, sobre a questão do engano. E quando você lê o livro de Apocalipse, inclusive o livro de Daniel também, que Daniel foi um homem de Deus que teve muitas visões a respeito do fim, a respeito dos últimos dias. E lendo Daniel, você vê a expressão dele ali, ele teve visões e na segunda visão que ele teve, você vê ali que ele se refere, né, àquela visão como assustadora. E ele disse que por causa disso, né, por causa daquela visão, ele ficou muitos dias doente, enfermo, sem poder trabalhar por causa daquela visão. Então, a gente hoje somos o povo que vamos viver aquilo que Daniel viu, aquilo que João viu. Nós somos o povo que vamos viver todas essas coisas. Então, se esses homens de Deus, homens que tinham um profundo amor por Deus, tinham uma profunda comunhão com Deus, tiveram dificuldades, né? Logo depois que viram as coisas que iriam acontecer, imagine nós que vamos viver
Então é importante, muito importante, que nós tomemos cuidado, que nós nos aproximemos de Deus, que nós buscamos intimidade com Deus, que nós procuramos nos aprofundar na palavra de Deus, buscar, sabe, essa força que vem de Deus, porque nós vamos precisar. Porque eu vou falar mais adiante aqui, a gente vai passar por situações em que nós vamos ter que resistir, né? E eu acredito que, como a própria palavra de Deus disse, se Deus não tivesse abreviado esse tempo, ninguém seria salvo, porque vão ser tempos difíceis. Então nós temos que nos voltar para a palavra de Deus, sabe? Nos esconder debaixo das asas do nosso poderoso Deus. Precisamos nos perguntar duas questões importantes. Primeiro, qual é a raiz do engano? E segundo, por que este engano é capaz de permanecer invisível? A raiz do engano é a desobediência à autoridade divina ou a transgressão e iniquidade, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu hoje. Como Tiago 1,22 diz, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Né? As escrituras nos dizem que quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, mas não a obedece, o engano entra em seu coração e mente. Quando não há submissão à autoridade de Deus, o que inclui a autoridade da sua palavra, a porta do nosso coração, da nossa vida é aberta para um sutil, porém grande engano. Olha o que diz quem ouve, né, como eu repeti para vocês a palavra de Deus, e não pratica, e não obedece. Então, o importante, né, é nós praticarmos, é nós vivermos aquilo que nós aprendemos todos os dias. Né? E por que este engano ele é capaz de permanecer invisível? Né? Estarei falando para vocês agora sobre isso. Eu quero ler para vocês o que diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Aqui o versículo ele está resumido, mas eu vou ler para vocês o versículo inteiro. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia, diz o seguinte: e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Aqui ele diz, né, porque eles não receberam o amor da verdade. Muitos hoje nas igrejas amam boas pregações, ensinamentos, mas quando se trata da realidade, elas ainda amam a sua vida acima da vontade de Deus. Nós precisamos desejar a vontade de Deus mais do que o conforto. E então tomaremos nossa cruz, negaremos os nossos direitos, os nossos privilégios em favor do cumprimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Né? Eu quero ler para vocês também 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 4, que é o versículo tema desta última sessão da nossa aula, que fala o seguinte: sabe, entretanto disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E olha que interessante que ele diz no versículo 5, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. O que ele diz, né? Com aparência de piedade, né? Pessoas que fingem servir a Deus, né? Exteriormente, mas internamente estão cheias, né? De pecados, de enganos, de malícia. Então, é com isso que nós temos que tomar muito cuidado, não só nos outros, mas também em nós mesmos, para que nós não nos enganemos a nós mesmos, achando que estamos corretos quando estamos errados. Então, por isso que a gente tem que se submeter à avaliação de Deus, à correção de Deus nas nossas vidas. E existe outro fator que nós precisamos entender, por que a iniquidade passa tão despercebida em nossos dias. Outro versículo, 2
Tessalonicenses 2,7 diz: pois já o poder secreto da injustiça opera. O mistério está escondido no seu poder secreto. Para com cristãos, a iniquidade não seria tão efetiva se ela fosse mais visível, mas somente se fosse enganadora e sutil. E a gente sabe que Satanás é o mestre do engano. Pense sobre isto. Ele levou 1/3 dos anjos em rebelião contra Deus. Isso aconteceu num ambiente perfeito, na exata presença do nosso glorioso Deus. Jesus nos advertiu que as ilusões e enganos de Satanás viriam tão somente nos últimos dias que, se possível, até mesmo os escolhidos seriam enganados, né? Ele fala isso em Mateus, capítulo 24, versículo 24. Por que nós deveríamos ficar tão surpresos? Se ele pôde influenciar milhões de anjos nos céus, por que seria difícil influenciar multidões neste ambiente terreno, onde ele é chamado de príncipe das potestades do ar, como diz em Efésios capítulo 2, versículo 2? E olha só, o versículo, capítulo de 2 Coríntios 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos entendimentos. Paulo, ele comparou a vulnerabilidade dos cristãos ao engano de Eva. Sem dúvida, uma das maiores proezas do maligno foi ter enganado Eva. E por que isso? Porque ela vivia num lugar perfeito, livre do domínio e da influência malignos. Ela andava na presença de Deus sem empecilho carnal. E ele usou de táticas sutis e astutas para corromper a pureza da sua mente. E a tática usada com Eva é a sua melhor arma. Eva caiu em desobediência, enquanto Adão sabia exatamente o que estava fazendo. E existe hoje, na igreja, pessoas que estão transgredindo os mandamentos de Deus com os olhos totalmente abertos, perfeitamente cientes do que estão fazendo. Mas também existem os outros, aqueles que constituem a maioria dos que estão em desobediência na igreja, os que estão enganados. E a ignorância os tem levado ao engano, o poder secreto da transgressão. Olha só, um versículo muito conhecido, e com isso eu quero concluir a nossa aula de hoje. Isaías 5,13, portanto, o meu povo será levado cativo por falta de conhecimento. Bom, pessoal, eu quero muito, peço muito a Deus que a nossa aula de hoje tenha sido muito esclarecedora para muitos de nós, né? Porque a palavra dele é que nos liberta, a palavra dele, a verdade, é o que nos liberta. E nós temos que abrir os nossos corações para a verdade, para o amor de Deus, para a palavra dele. Temos que deixar o nosso orgulho, né? Deixar as nossas ideias, os nossos pensamentos, aquilo que nós achamos que é certo, que muitas vezes não é, de lado, né? Para ouvirmos o que Deus tem a dizer para nós. Para nos prostrarmos diante de Deus, ele nos fez semelhantes a ele, sabe? E nós temos, o nosso Senhor Jesus que deu a vida por nós, nosso Senhor Jesus que com ele nós somos maioria neste mundo e com ele tudo nós podemos. Então nós só precisamos nos colocar debaixo da autoridade de Deus, seguir os seus mandamentos, não importa o que perdemos no meio do caminho. Porque tudo aquilo que deixarmos só nos levará mais próximo da eternidade, só nos levará mais próximos a ganhar a nossa alma, a vivermos uma eternidade com o nosso Deus, e será glorioso. Na próxima aula a gente vai aprender um pouquinho mais sobre essa questão do pecado de Adão e Eva, e eu vou compartilhar com vocês a questão do conhecimento revelado contra o conhecimento comunicado, que são duas coisas diferentes. Vai ser uma aula muito interessante. Eu agradeço a todos e eu queria fazer uma oração agora, encerrando a nossa aula. Eu peço que todos fechem seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigada por esse tempo na Tua presença. Esse tempo precioso de aprendizado, esse tempo precioso em que o Senhor vem com a sua correção sobre as nossas vidas, porque o Senhor nos ama, porque nós somos amados do Senhor e o Senhor quer restaurar a intimidade, o Senhor quer restaurar, essa amizade, esse amor, que nós perdemos com a queda. E eu sei que através de Jesus Cristo, através da redenção,
Nós podemos hoje nos colocar na presença do Senhor e clamar ao Senhor para que o Senhor nos ajude a passar por todas as situações, nos ajude a vencer o mundo, assim como nosso Senhor e nosso Mestre venceu. Mas nós sabemos que para isso nós precisamos tomar uma decisão que nos leve a nos colocarmos debaixo das asas do Senhor. E que o Senhor nos ajude, Deus, a tomar essa decisão todos os dias de nossas vidas. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe cada aluno, cada vida que escutou, Deus, hoje essa ministração. E que o Senhor os ensine, os capacite em cada momento da vida deles, em tudo que eles precisam consertar, em tudo que eles precisam mudar. E daqueles que já são muito próximos do Senhor, que se aproximem ainda mais. A minha oração, Senhor, é para que o amor do Senhor sempre esteja crescendo mais e mais no coração deles a cada dia. O amor e o temor do Senhor. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Obrigada, pessoal, e eu aguardo vocês, então, na nossa próxima aula.